Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Foco na Gestão, podcast que faz parte do projeto de mídia Sescom Web TV do Sescom São Paulo. Hoje, meu colega de bancada, Marcelo Zettuni, consultor do Sescom São Paulo, colega de muitos anos, parceiro nosso, e que vai aqui fazer a apresentação dos nossos colegas de hoje do nosso podcast. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado pelo convite. É um prazer mais uma vez participar do Foco na Gestão. Então vamos lá, falar dele. Engenheiro de software, graduado em marketing e pós-graduado em business em Harvard, curso de fintech em Harvard e inteligência artificial em Berkeley. Fundador da Folhamática em 1990, empresa líder de mercado em seu segmento. Em 2014, vendeu a empresa do segundo maior negócio da história da área de software no Brasil. Ele, Maurício Frisarin, CEO da Kion Tech. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês. É uma grande alegria, com certeza. Muito obrigado. E ele também, que é executivo e empreendedor, foi sócio da IOB aqui no Brasil, com MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas e mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento e aceleração de negócios, tendo ocupado cargos de vice-presidente na Thomson Reuters, na Sage e em outros grandes negócios. Bem-vindo, Elton Donato, CEO da Kion Tech. Obrigado, prazer estar aqui entre amigos. Que legal, muito bacana vocês terem aceitado o nosso convite, Maurício, Elton, dois grandes amigos e parceiros também, para a gente falar de um assunto que acho que muito importante e muito relevante, né? Falar sobre tecnologia e a influência da tecnologia na gestão das empresas. A gente vem percebendo o quanto a tecnologia vem evoluindo e o quanto vem evoluindo rapidamente, mas acho que é legal a gente aproveitar todo esse histórico e a experiência de vocês de muitos anos nessa jornada para traçar aqui um pouquinho o quanto isso evoluiu ao longo dos anos, né? E queria começar com o Maurício perguntando para ele, assim, de quando você começou, Maurício, como é que você enxerga isso, né? Assim, de quando você começou, o que era a tecnologia mais avançada daquele tempo, né? Eu acho que isso é super interessante. Quando eu comecei, a gente basicamente substituía a máquina de escrever e a calculadora dos escritórios contábeis pelo microcomputador que estavam chegando no Brasil, né? Esse finalzinho da década, né, de 80, início da década de 90. E é incrível, assim, quando você mostra hoje em dia, por exemplo, um disquete, né? Muita gente não sabe nem o que é um disquete. E na época, a gente colocava o computador, o software ficava no disquete número 1, e aí você trocava o seu cliente, né, a empresa, ficava no disquete número 2, que era o banco de dados. E aí você tirava o disquete número 2 do seu cliente e procurava lá no fichário, como se fosse um fichário, né? E tirava o disquete do cliente que você quer trabalhar. Colocava no drive número 2 e operava. Então, assim, você pensar nisso, né? Na máquina de escrever, calculadora, computador com disquete, pro que nós chegamos hoje, é assim... Assustador, né? Assustador, com certeza. Assustador. É verdade. E o quanto isso também influencia na questão da gestão, da produtividade, né? Assim, o quanto isso antigamente já era um avanço, se você comparar isso com a máquina de escrever, porque a pessoa tinha que ficar datilografando milhares e milhares de fichas, documentos, e esses disquetes já eram um avanço para a época. E se a gente olhar para hoje, né, o que a gente tem de possibilidade, né, de trabalhar, de produtividade, de conectividade, comparar com esse período, é um negócio absurdo, né? Assim, é brutal a diferença de produtividade, né? Imagina que, às vezes, chegava num escritório e ele estava datilografando os olerites. Então você imagina, né, assim, comparar essa época, né, datilografar um olerite para colocar no computador e imprimir de uma vez só. As impressoras eram matriciais, né, então demorava, não era impressora laser, muito menos enviar um PDF pela internet, que não existia, né, não tinha internet. Então você gerava aquilo no papel e tinha que entregar para o cliente. E é assim, datilografando um por um, imagina o tempo que isso gastava. Foi um avanço, né, da máquina de escrever para o computador, foi assim, um avanço absurdo, que é o que nós estamos vendo, né, ao longo do tempo, chegando até hoje, né, tecnologia, internet, softwares funcionando em cloud. Então, assim, é brutal a diferença, né, e, inclusive o jeito que você gere a empresa, a produtividade das pessoas, é, assim, fascinante. E você sabe uma curiosidade, né, a minha primeira promoção profissional, eu entrei numa empresa, trabalhava numa empresa de transporte.
entrei num cargo administrativo e eu precisava datilografar o meu trabalho da escola. Então eu pedi para um rapaz de um outro departamento, onde eu trabalhava, eu não precisava datilografar nada. Então na hora do almoço eu pedi para um rapaz lá da área de cobrança se eu podia datilografar o meu trabalho de escola lá na área dele. E eu já tinha feito datilografia e era bastante ágil na datilografia. Então eu ia lá na hora do almoço e ficava lá, pá. O cara falou assim: você é bom nisso, né? Segunda-feira você vai começar a trabalhar aqui. Foi minha primeira promoção porque eu era bom em datilografia, né? Legal. E você, Elton, como é que você enxerga isso? Na tua época, logo que você começou também era nessa pegada? Assim, você já pegou essa parte dessa evolução da datilografia para esse processamento de dados? Com a minha formação acadêmica, contábeis também, ciências contábeis, eu ainda peguei lá atrás o finalzinho do livro de gelatina. Você chegou a pegar gelatina. Daí foi toda a evolução, a máquina de datilografia, aquela com fichário, você lembra? A máquina eletrônica, enfim. Depois veio os PCs da IBM, aqueles PCs burros, né? Os verdão aquele. Daí entrou o XT, que o Marcelo estava falando. Eu tive o primeiro contato com o computador em 1999. 99. E aí a evolução, né? Na verdade, é isso. Capacidade de processamento que a gente tinha naqueles equipamentos naquela época, se você pega um celular como esse, eu acho que o celular... maior que os mainframes daquela época, maior, né? Muito maior, com certeza, né? E o que ele faz também, né? Assim, além de ser velocidade ser maior, a capacidade, assim, é brutal. Do que ele consegue fazer comparado com antigamente, né? Você pensar que um disquete, ele não cabe... Para quem não conheceu, né? Quem não conheceu o disquete, ele não cabe uma foto. É verdade. Então, assim, é incrível, né? Esse volume de coisa. Ter foto, por exemplo, era, assim, num software, era impensável, né? Era texto e só. Porque senão você não conseguia ter uma velocidade de processamento suficiente nessa época. Eu ia aproveitar, Maurício, e te provocar com isso. Essa tua história ligada à tecnologia, essa transformação toda, eu queria que você trouxesse para a gente a sua visão agora do impacto dessa tecnologia, dessa evolução em velocidade no segmento da contabilidade. Então, o que hoje, né, assim, principalmente o que nós estamos desenvolvendo, né, o que eu aprendi lá fora, né, depois de ter saído da empresa, né, ter mudado para os Estados Unidos, voltado a estudar e, né, olhado para as melhores técnicas, a melhor gestão possível, né, tanto de empresa como principalmente focando em tecnologia. Eu acho que hoje você tem o trabalho remoto e o trabalho local como uma coisa, né, comum hoje no dia a dia. Você tem o treinamento remoto, você tem enfim, você consegue ter uma agilidade muito maior. Mas principalmente, o que eu gostei, assim, que me chamou a atenção até para voltar a empreender, né, voltar a criar uma nova empresa, foi quando eu estudei principalmente inteligência artificial, né? Isso foi no primeiro ano de Harvard, que me chamou muito a atenção, foi em 2019, e também fintech. Né, que isso revoluciona o jeito com que o software lida com o banco. Quer dizer, você consegue colocar o software dentro do banco ou o banco dentro do software, como você quiser, uma melhor definição. Isso por que muda? Porque, por exemplo, imagina que nós fazemos isso hoje. Você faz um faturamento para o seu cliente, e aí quando ele pagar, o seu contas a pagar, ele já deu baixa, já fez o lançamento contábil, lançamento fiscal. Quer dizer, a gente consegue ler um XML, ler uma nota e já escriturar. Aí você vai me perguntar, não, mas tem casos que, né, tem que ter a intervenção manual. Aí que entra a inteligência artificial. Quer dizer, o software, o que é o software normal? Quer dizer, você faz sempre a mesma coisa e ele sempre faz a mesma coisa para você. Ele ganha tempo? Claro. Você vai comparar, né, que nós estamos falando uma máquina de escrever com um computador, ele processa, faz os cálculos, você não precisa mais da calculadora e ele imprime para você, você não precisa mais datilografar. Isso já é um ganho de tempo absurdo. Né? Só que é sempre igual e sempre a mesma coisa, sempre faz a tarefa repetitiva. Né? A inteligência artificial, ela consegue ajudar muito mais na tarefa repetitiva, especialmente, porque ele consegue aprender, né? A gente chama de machine learning. Ele consegue aprender com você. Você vai ensinando ele, né, que nem se fosse um bebê, o que ele tem que fazer. Não, bebê também não, mas uma criança, né? Você vai ensinando o que ele tem que fazer. Então ele consegue... Ele vai substituir? Claro que não.
Agora, ele vai fazer você ganhar produtividade, vai fazer você dar foco no que interessa e evitar a tarefa repetitiva, Sim. que é exatamente o que você não tem nenhum ganho em ficar repetindo a mesma coisa toda hora, né? Como, por exemplo, datilografar. A gente fizer um paralelo aí. Se datilografar alguma coisa e você imprimir, né? É uma tarefa assim que não agrega nada para você. Você não agregou como profissional. Você não melhorou a sua gestão da empresa datilografando se você pode imprimir. É verdade. Né? Então, é a mesma coisa com a tecnologia, né? Nova de inteligência artificial, de softwares em cloud. Então você consegue trabalhar remoto, não interessa onde você está, né? Seja numa viagem, seja num dia que o tráfego está muito ruim, você poder trabalhar de casa, ou você está doente, enfim, machucou a perna. Né? Você não ter a coisa física. Não se preocupar, por exemplo, teve um assalto e aí roubaram o computador, caiu um raio e queimou o seu servidor. Você não ter que se preocupar com isso também. Quer dizer, são coisas que melhoram. Você vai na loja, compra. Sei que isso é óbvio que se você for roubado é péssimo, mas assim, a tranquilidade de você ir numa loja, comprar o computador, ligar ele e sair usando, né? 5 minutos depois, né? É assim, né? Esse ponto também da tecnologia, que às vezes vai acontecendo e a gente não pensa, mas é muito interessante e importante. Sobre isso, eu acho que são essas evoluções, elas são realmente espetaculares, né? Aí a gente está falando de uma série de tecnologias novas que foram surgindo ao longo dos anos, né? E uma delas é a questão da nuvem, como você colocou aí. E eu me lembro que nosso escritório tem 32 anos de mercado. Nesses 32 anos nós mudamos 2 vezes, né? Nós começamos numa sede, fizemos uma mudança acho que depois de uns 10 anos, e a última mudança que nós fizemos acho que também tem mais ou menos uns 10 anos. Eu lembro da primeira mudança, o quanto foi sofrido e dolorido aquilo, o quanto a gente teve que pegar equipamento, programar as pessoas para que elas ficassem uns dias. Aproveitamos feriado para poder fazer todo aquele trabalho de levar as caixas, levar documentos, levar servidor, pegar o pessoal de tecnologia para ficar trabalhando a sexta, o sábado e o domingo, para chegar na segunda-feira todo mundo tá apto a trabalhar, e mesmo assim ainda deu um monte de problema. A segunda mudança a gente já estava com tudo em nuvem. Assim, foi a coisa mais tranquila do mundo, não precisamos nem do feriado, a gente já não tinha tanto papel, porque boa parte das coisas a gente já tinha documentação, tudo armazenada de forma eletrônica, e na segunda-feira foi tirar os computadores de um lugar, levar os computadores para outro lugar, e na segunda-feira todo mundo trabalhou, não precisamos levar nada. Então, assim, essa questão de nuvem é um negócio espetacular. A pessoa poder trabalhar de onde quiser, os nossos clientes poderem trabalhar, a conexão que a gente tem com os nossos clientes, os clientes poderem acessar o mesmo tipo de plataforma de tecnologia que a gente tem. E o software como serviço também, acho que foi uma revolução espetacular, né? Acho que o Elton podia falar um pouquinho pra gente dessa questão do software como serviço, porque isso democratizou a tecnologia para todo mundo, né? Porque isso era uma coisa, a tecnologia, principalmente tecnologia de ponta, ela era acessível só para quem podia pagar por ela, né? E acho que o software como serviço democratizou isso para todo mundo, né? Posso concluir o primeiro raciocínio? Pode, perfeitamente. Então tá bom. Então a gente estava falando dessa experiência da evolução do XT lá de 99. Naquele período, eu trabalhava numa empresa de varejo e o processamento das notas fiscais emitidas era recolhido o talonário, a nota física, ia para a sede da empresa e aí dezenas de pessoas digitando naqueles terminais burros que alimentavam os mainframes, né? Na época os RISCs da IBM, enfim. E era um processo todo manual. E aí você vem para hoje, né? Hoje você já tem o XML, né? Que é eletrônico, e aí a contabilização automática, isso como você acabou de falar. Então, a transformação é incrível. Os departamentos de faturamento e cobrança das empresas no passado, na década de 80, tinham dezenas de pessoas. Eu lembro que nessa transportadora que eu trabalhava, como os caminhões saíam dia e noite, era um negócio 24 horas, o departamento de faturamento e cobrança trabalhava 24 horas também. Então, assim, eram dezenas de pessoas para ficar emitindo conhecimento de transporte, fatura, datilografado, ou mesmo quando não era datilografado, ficava lá nos computadores emitindo e as matriciais lá rodando o tempo todo para poder ficar emitindo nota física, né? Isso. Coisa que o XML incrível, hoje já acabou com isso. Né? Perfeitamente.
E a próxima pergunta que você fez foi sobre o SaaS. Nuvem e SaaS, né? Essas duas coisas que eu acho que realmente mudaram bastante. Tem uma diferença boa entre os dois, né? Porque o SaaS, ele já tem há bastante tempo, né? Software como serviço. E hoje não, hoje você tem o cloud puro, nativo, que é o que a gente faz na Kion, né? Então, tem muitas empresas que usam ainda o sistema híbrido, né, onde, funciona, mas a performance não é a mesma, né, e o cloud 100% nativo, como a gente faz, sim, é esse software de alto rendimento, de performance, de escala sem limite, enfim, e que leva um benefício muito grande para o usuário final. Uhum. Legal. Maurício, aproveitando esse aspecto que você falou dessa facilidade, né, e eu acho que isso está intrínseco à operação. Você acredita que com essa velocidade os escritórios estão conseguindo responder aos seus clientes, dando todos esses benefícios, como a empresa de vocês, né, investe, pensa e aplica? Qual é a tua visão em relação a esse desempenho, essa velocidade? É a mesma das empresas de tecnologia? Então, acho que no começo, né, tinha uma visão assim que os escritórios eles demoravam um pouco mais para entrar na tecnologia, sabe? Tô falando assim de o ano 2000, mais ou menos, você via que algumas empresas estavam usando uma tecnologia mais de ponta e o escritório ele era mais reticente a entrar nessa tecnologia. Isso, eu não sei se foi até a pandemia ou até, né, essas mudanças que tiveram no Brasil, as complicações que nós passamos, né? Que assim, hoje é muito mais complexo do que era antigamente, né? Hoje, você vai tentar fazer isso à mão, é impossível, né? Assim, para começar, né? Assim, o volume de trabalho que o escritório tem que fazer ficou impossível. Então, por isso e também, talvez a pandemia, né? Assim, juntando tudo isso, eu acho que fez com que o escritório realmente precise de melhorar, precise da tecnologia e precise avançar muito mais rápido, né? Acompanhar muito mais de perto a tecnologia do que era antigamente. Você tinha uma opção. Hoje já não é muita opção, né? Ou você faz isso, ou você vai ter um problema de gestão, né? Você não consegue mais gerir um negócio sem o uso da tecnologia. Então, quanto mais tecnologia disponível tiver, eu acho que, né, melhor para gerir o negócio, né? E não é diferente uma empresa, de um escritório contábil, de tudo, assim, é uma necessidade. Então, acho que isso trouxe, né, os escritórios mais próximos da tecnologia mais recente. E uma quantidade absurda de soluções, né? Que não se tinha, que com a evolução e com a velocidade da tecnologia, o escritório hoje já pode tomar decisões e é muito mais fácil para ele implementar, né? E Elton, jogando isso para operação, jogando isso para os colaboradores, tanto da estrutura de vocês, para que passe isso de uma forma mais direta e objetiva, e os escritórios, como é que você vê essa operação das pessoas com essa evolução? A gente tem um processo de treinamento contínuo na Kion. Hoje lançamos esse ano a Academia de Líderes, justamente para a gente conseguir treinar todas as nossas pessoas com essa visão. Então hoje a gente entende que a Kion tem uma missão que não é vender software, a gente tem um posicionamento que nós queremos entregar serviço e uma experiência diferente ao cliente, através da tecnologia que a gente leva. E as nossas pessoas que cuidam do Customer Success, a gente está desenvolvendo continuamente para que, além do conhecimento nas soluções que a gente leva ao mercado, para que eles também conheçam a realidade do cliente. Né? E a gente vai além. A gente quer que que essas pessoas, como a Kion como um todo, conheçam também a realidade do cliente do nosso cliente. Para que a gente por que nós construímos essa visão? Porque, de novo, o que a gente entende e o posicionamento da Kion hoje é ser um parceiro do contador e do escritório contábil, não um fornecedor. Então, quanto mais as nossas pessoas e a Kion como um todo entender dessa dinâmica de mercado, mais eficiente será tudo que a gente faz, né? E a visão é que a gente possa, e o nosso propósito, encantar os nossos clientes a cada contato, a cada interação. Palavra-chave: treinamento. E pegando esse gancho e falando um pouquinho também do que o Maurício comentou, né? O Maurício comentou que talvez no início, lá no início dos anos 2000, as empresas não eram tão engajadas nessas questões das soluções e tudo mais. Eu acho que isso tem isso falando
do meu lado aqui, né, do lado de cá como empresário de contabilidade, eu acho que isso tem uma explicação até que simples para isso, né? A gente veio passando por uma questão de necessidades de mudança desse período para cá em alguns fatores, né? Você tem, em primeiro lugar, a alta performance do fisco em relação às questões de tecnologia, né? Implantação de SPEDs e cada vez mais sistemas de cruzamentos de dados, onde você começa a materializar o risco do profissional de contabilidade de uma maneira que a gente não tinha antes. Né? Antes a gente escriturava livros, encadernava livros e colocava isso em arquivos de aço que ficavam trancados lá por anos. E o seu risco, né, seria um fiscal chegar lá em algum momento e abrir uma fiscalização e talvez pegar algum tipo de inconsistência. Né? Então, agora, dentro desse novo cenário de tecnologia do fisco, os cruzamentos são eletrônicos, não são nem analisados mais por um humano. E aí você recebe uma notificação de um cliente eletronicamente, dentro de um ECAC. Então, ou seja, você tem uma materialização de risco que você não tinha há 20, 30 anos atrás. E o único antídoto para isso também é o uso da tecnologia. Né? Por isso que você tem hoje uma série de novos produtos, auditores eletrônicos, sistemas de cruzamento dentro dos próprios RPs. Os próprios escritórios começaram a ser compelidos a usar mais tecnologia como um antídoto para esse tipo de risco. Outra coisa que eu acho que também é bastante importante dentro desse cenário é a questão de produtividade e competitividade, né? Você começa a ter novos entrantes extremamente competitivos, com um precinho lá embaixo, porque conseguem usar a tecnologia como fator de competitividade. E se você não fizer o mesmo, você está fora do mercado, né? Os preços, né, os honorários dos serviços de contabilidade ao longo dos anos começaram a ser muito achatados pela questão da tecnologia. Eu acho que isso compeliu todo mundo a ser cada vez mais intensivo no uso da tecnologia, né? Isso foi extremamente importante para a gente. E aí entra o que você está falando, né? Procurar parceiros de tecnologia que te façam ser cada vez mais competitivos. Né? Essa visão de ter um parceiro de tecnologia e não um fornecedor de tecnologia é primordial, né? Senão você está fora do mercado. Exato. Pois não, Maurício. Que era, até só complementando, né? Que é assim, a nossa visão, né? No começo, quando eu comecei a desenvolver software, e a maioria dos desenvolvedores pensava assim, ou pensam talvez, que você tem que entregar o software que funciona, né? E isso, complementando, né? Assim, de ser parceiro do contador, não é só entregar o software que funciona. Ele funciona da melhor maneira possível, ele poderia melhorar, poderia otimizar mais o tempo, ele poderia checar se o funcionário, se o colaborador fez alguma coisa errada, né? Porque tem erro humano, né? Claro. Por que não o software checar aquilo e tentar avisar, isso aqui pode estar errado, né? Verifica, isso aqui está errado, isso aqui não pode. Então, nós nessa construção nova do software, o que nós fizemos? Ao contrário, né? Assim, o que você tem que entregar para o e-social? O que precisa entregar para o e-social? E isso dessa forma, e não pode errar. Ok, agora nós vamos desenvolver então o software pensando na entrega do e-social. Né? Onde está a dor do escritório contábil? Onde ele tem um problema com isso? Onde ele erra? Porque pode ter multa, pode ter tanto problema para o escritório quanto para o contador, né? Para o contador quanto para o cliente, né? Então isso é uma parte que eu quero dizer de ser parceiro. A gente entender que não é entregar o software e falar assim, mas foi você que errou. Né? Não, é entregar o software e não deixar o escritório errar, não deixar o usuário cometer um erro, né? Ou pelo menos evitar ao máximo, tentar ajudar para que não cometa o erro, né? E não só, porque você concorda, você fez o software funciona, aí você vai lá, preenche errado ou gera alguma coisa errada, vai errado para o fisco por um erro humano, não tem nada a ver com a empresa de software. Claro. Só que isso não é ser parceiro. Então, para a gente ser parceiro é entender essa dor e resolver esse problema. E aí, entender que nós vendemos o software, implantamos e treinamos as pessoas, por exemplo, os colaboradores do escritório. Mas os colaboradores podem trocar. Pode alguém sair, pode entrar outro. E, então, assim, é pensar como nós vamos fazer para treinar esse novo colaborador no sistema. Ajudar, né, mais do que simplesmente vender software, né? É isso que é a nossa visão de assim, só um detalhe, né? Lógico que são centenas de coisas, mas só para dar um exemplo do que nós falamos de ser parceiros do contador e não simplesmente fornecedor de software. Tem uma questão aqui muito interessante que vocês falaram em relação a tempo,
ou grandes ofertas no mercado, possibilidades, né? Tem grandes recursos tecnológicos. Aí olhando para o mercado de pequenas empresas, médias empresas, que tem que evoluir, que tem que combater essa competitividade, mas que não tem tanto recurso e não tem recurso físico, pessoal e de investimento. Como é que é a tua visão de qual seria o caminho para essas empresas? Você pode repetir, por favor? Dentro dessa visão do mercado, você tem essa necessidade hoje de não ficar fora da tecnologia, porque a tecnologia está vindo para tornar as empresas mais eficientes, mais rápidas, e elas te entregam algo mais barato. E tem esse pessoal que tem ainda dificuldade de investimento em tecnologia e em pessoas. Como é que é a tua visão? Como é que ele resolve isso? Como é que ele entra nesse jogo? Então, o que nós tentamos fazer é exatamente, nós chamamos no início até assim, democratizar essa tecnologia, principalmente a inteligência artificial. Né? Então, o investimento, ele é muito mais do nosso lado do que do lado do nosso cliente, do contador, né? Por quê? Então, nós investimos em tecnologia de ponta, né? Análise, pesquisa, porque muita coisa, inclusive, é pesquisa. A gente pesquisa e, de repente, não funciona, porque ninguém nunca fez. Você está fazendo uma coisa que não é trivial, né? Não estamos copiando alguma coisa que já existe, estamos desenvolvendo algo novo. Mas isso, a hora que fica pronto, ele é muito simples de usar. Então, você não precisa estudar. Por exemplo, para usar o nosso software com inteligência artificial, não precisa estudar a inteligência artificial. É natural, né? Tanto que a inteligência artificial, ela existe há muito tempo já, né? Foi até na palestra que nós tivemos juntos, né? Eu coloquei um timeline como aconteceu. Mas assim, ela existe há muito tempo. O problema é que ela era muito cara, né? Então só grandes empresas tinham acesso a ela. E você nunca nem percebe que está usando a inteligência artificial, porque ela está lá atrás, né, desses grandes players, por exemplo, Google, Amazon, né? Ela está lá atrás e ela simplesmente te oferece aquele produto que você quer. Né? Que provavelmente você quer e fala assim, apareceu, eu vou lá e compro. Então, assim, isso foi uma inteligência artificial que chegou com o produto para você, ele simplesmente facilitou sua vida. Você não precisou entender nada, você não precisou fazer absolutamente nada. Ele simplesmente facilitou. Então, chega a ser até o contrário, né? O que nós tentamos fazer é um software extremamente simples de usar, muito intuitivo, muito fácil de usar, que ele tem por trás dele uma tecnologia gigante embarcada, né? Para fazer ele ficar fácil. Né? Até uma coisa que a gente brinca lá, assim, às vezes reúne o nosso pessoal, os engenheiros de software e tal, para conversar e fala assim, fazer coisa difícil é fácil. O que é difícil é fazer o software fácil, né? Assim, dá muito mais trabalho você desenvolver um software fácil para o usuário, né? Que os dois funcionam. Você concorda? Um você tem que dar treinamento, o outro é intuitivo, né? E nosso objetivo é igual ao iPhone. Assim, você já viu o manual do iPhone, do Android? Quer dizer, não tem manual, certo? Assim, você tem que ser intuitivo. É intuitivo. Então, assim, esse é o nosso foco. É criar alguma coisa intuitiva e mais fácil para o usuário do que exatamente ao contrário. Pode complementar. E aí a simplificação que a gente fala que é a nossa missão do cliente para potencializar o negócio, a complexidade fica com a gente. Aqui é nosso investimento para fazer isso ser simples. E só para fechar, quando o Maurício falou de democratização do software, respondendo a tua pergunta, Zetúnia, toda a dificuldade que tem, você está falando de um escritório pequeno, como é que ele vai entrar nesse novo mundo? Enfim, essa é a nossa proposta de valor. Então, independente do porte do escritório, ele pode ser um cliente KION, pagando o justo, porque nosso posicionamento é por CNPJ, e possibilita ele, assim como o grande, ter acesso ao mesmo tipo de tecnologia. Legal. Eu queria aproveitar esse gancho do IA até para a gente desmistificar um pouquinho algumas tecnologias e falar até um pouquinho mais especificamente para quem não conhece tanto, que às vezes a pessoa ouve falar de inteligência artificial, parece um negócio meio etéreo, né? Assim, o cara não tem muita ideia exatamente do que está falando. E como você falou, Maurício, o cara consome inteligência artificial todos os dias sem saber que está consumindo. Então, vamos falar um pouquinho de algumas ferramentas tecnológicas que são relacionadas à inteligência artificial e como isso está embarcado, por exemplo, dentro de softwares de contabilidade. Por exemplo, processamento de linguagem natural é uma tecnologia de inteligência artificial, certo? Exatamente.
Fala pra gente um pouquinho de processamento de linguagem natural em alguns produtos que existem por aí e em produtos em software de contabilidade. Muito assim, acho que um exemplo é muito bom, né? Assim, até para ficar, né? Claro, sem entrar em techniquez. Isso, por cima, bem né? simples. Assim, o que acontece? Hoje, por exemplo, quando nós começamos a desenvolver, né, em 2019, 2020, quando nós criamos a Kion, né, 2019 foi mais pesquisa para entender o mercado, entender as tecnologias, e 2020 foi realmente quando começou. Ninguém falava de inteligência artificial, né? Por quê? Porque assim, era mais bastidores, você não tinha isso na frente, era muito caro, né? E a tecnologia propiciou a redução de custo, que é, por exemplo, computadores em cloud, né? Propiciou isso a ficar mais comum. E aí veio o ChatGPT, né? Que é um grande exemplo, por exemplo, de processamento de linguagem natural. Você poder falar ou escrever do jeito que você escreveria ou falaria com outra pessoa. É aí que entra que eu estou dizendo que é muito mais fácil. Então, por exemplo, você quer criar alguma coisa, fazer uma carta, responder um e-mail, em vez de você ser mais técnico, você consegue simplesmente falar para a inteligência artificial, ó, escreve para mim isso aqui, com a sua linguagem, falando ou escrevendo, mas naturalmente, né? Como você falaria com qualquer outra pessoa. E aí, a inteligência artificial conseguir entender o que você quer, ver o que é mais relevante e trazer esse resultado para você. Então, essa é a parte assim que eu mais fiquei empolgado com inteligência artificial lá atrás, que foi antes do ChatGPT, que ajudou muito, porque assim, abriu, vamos dizer, as portas, né, para outras empresas começarem a desenvolver, para todas as grandes empresas, né, desenvolverem muito mais a inteligência artificial, ela evoluir muito mais rápido e a gente conseguir consumir de outras maneiras, né, isso, e democratizar também, né, assim, ficou muito mais fácil e passou a entender. Com isso, começam a ter as ideias, né? Assim, muita gente começa, mas dá para fazer isso aqui também? Mas a gente podia fazer mais isso? Podia fazer mais isso aqui. Então, a gente brinca que o nosso software não vai ficar pronto nunca. Porque com essa evolução de tecnologia, sempre terminamos isso. Puta, mas isso aqui daria fazer mais isso aqui. Agora dá para fazer mais isso aqui, que vai ser muito bom para o usuário, né? Então, essa evolução é fantástica, assim, você falar e conseguir ter o resultado que você quer sem ser técnico, né? Essa é a principal. Isso é bacana. Então, assim, falando da questão do processamento de linguagem natural, que é um recurso de inteligência artificial, você deu um exemplo, ChatGPT, a gente tem Siri, por exemplo, tem Alexa, né? Tudo isso é processamento de linguagem natural, que é a capacidade da tecnologia interpretar a sua voz, a sua escrita e te dar uma resposta àquilo que você está pedindo. Isso tem na sua aplicação do software que vocês constroem, você, o Elton. Isso, nós temos isso, né, desde o início, né, e estamos aprimorando. Então, por exemplo, pode ser uma dúvida, pode ser assistir alguma coisa ou pedir um comando, abrir o software, te ajudar em N situações que, em vez de você digitar, você simplesmente poderia falar e pedir o que você quer e o software executa para você. Né? Quando você está falando. Nós usamos um mix de muitas tecnologias, não é uma coisa só. Isso. Né? Então, é isso aí. Então, assim, você falou de uma área de atuação da inteligência artificial, mas são muitas. Isso, vamos falar de mais algumas, só para a gente desmistificar. Vamos falar, sei lá, dá mais um exemplo. A gente tem machine learning, como você falou. Nós criamos os algoritmos, né? E aí, baseado nesses algoritmos, também desmistificando um pouquinho, tá? Assim, só trazendo uma coisa mais natural. Então, nós criamos o algoritmo. Imagina que tem um algoritmo e um banco de dados, né? Então, esse algoritmo, o que ele faz? Ele tem a capacidade de aprender naquela situação específica. O banco de dados vai sendo alimentado e cada vez mais ele aprende naquela ponto específico, né? A inteligência artificial não sai fazendo coisa sozinho, isso é coisa de filme, né? Na prática mesmo, você precisa criar o algoritmo, criar o banco de dados, aí tem todo, logicamente, uma engenharia relativamente complexa para fazer isso ficar fácil, né? Então, o que hoje ele não sabe, né, porque o banco de dados ele é menor, ele passa a entender com o tempo. Por exemplo, voltando ao ChatGPT, só para ficar fácil, né, para explicar, quando ele tinha uma quantidade de algoritmos e um banco de dados menor, ele te dava um resultado. Por exemplo, ChatGPT 1, 2, 3, né? Quando veio 4, ele é assim muito maior, ele tem muito mais algoritmos e o banco de dados é muito maior. Então ele te dá uma resposta muito mais aprofundada e próximo do que você quer. Porque ele foi aprendendo, até inclusive com as outras pessoas, o que é relevante,
para dar a resposta. O banco de dados é enorme. Tem, então, não só o algoritmo, esse aprendizado, mas também o meu banco de dados de informações passou a ser maior. Então, ele começa a fazer mais coisa. Por exemplo, ele pode falar um outro idioma, pode... Né? Então, foram algoritmos que foram evoluindo para que ele aprendesse... Vou te dar um exemplo de machine learning aplicado a um software de contabilidade, por exemplo, e aí você me diz se é possível ou não. Imagina que eu recebo uma conta de luz, por exemplo, que eu vou contabilizar... Né, sei lá, da EDP, da Enel, de qualquer empresa, ele está vendo lá que é a Enel e eu vou contabilizar numa conta contábil específica. Se eu trouxer novamente a mesma fatura da Enel no mês seguinte, ele é capaz de me dizer se é aquela conta contábil que eu vou ter que aplicar sem eu ter que digitar a mesma conta, certo? Exatamente. Isso seria machine learning. Sim, é um exemplo bem simples, né? Sim. Dá para fazer muito mais que isso, mas claro. sim, é exatamente isso. No mês que vem... Ele aprendeu com o mês anterior. Ele já aprendeu que você já fez isso, né? Para aquela empresa específica, para aquela conta, e aí ele segue aprendendo. Então, com o tempo, você vai gastar menos tempo para fazer porque isso. Porque eu não vou ter que ficar vai ter que explicar. Então, deixa eu aproveitar, eu quero uma provocação a vocês sobre essa questão da inteligência artificial quando a gente fala em consultoria técnica. Qual o tamanho do risco em relação a gente não conseguir desenvolver profissionais técnicos porque eles vão se utilizar da inteligência artificial? O que significa isso? O desenvolvimento pessoal diminui e o nível de exploração em cima de uma inteligência artificial é maior para ele poder responder ao cliente. Como é que você vê isso para os escritórios? Eu acho que é o mesmo que aconteceria, por exemplo, com advogado, né? Assim, o fato de você ter a legislação na mão, não quer dizer que você consiga fazer um parecer, não quer dizer que você consiga realmente entender da legislação, né? Então, basicamente, o que aconteceu? A inteligência artificial tem esse banco de dados, consegue te gerar uma informação, mas é isso. Cautela, né? Então, assim, vai Até te onde vai? ganhar um tempo, mas não vai resolver seu problema. Mesmo com o advogado, por exemplo, né? Que conseguiria trazer uma legislação, mas ele não consegue ir lá e executar e pegar todos os cenários possíveis, né? Que realmente defesa alguém... processual. Então, eu acho que a gente pensa nisso mais como uma ajuda, né? Assim, fazendo um paralelo aí bem longe, assim, o lerite que você digitava e agora ele está impresso. Agora, sem certeza que está certo, né? Assim, precisa de alguém lá olhar, ter certeza, entender a legislação, como é essa pessoa, para não deixar até a máquina fazer errado. Se você instruir a inteligência artificial de maneira errada, ela vai executar de maneira errada. Né? Então há uma questão de uma preocupação muito grande do treinamento dessas pessoas, dos profissionais entenderem que eu tenho que ir até um limite e não posso parar no meu nível de aceleração do conhecimento, né? De buscar mais informação, de eu dar segurança para o meu cliente e não simplesmente aperta um botão e ele escuta a resposta e vai dizer, será que está certo ou errado? Eu não falei com ninguém. Tem um pouco uma questão cultural também, né? E tem nessa linha aí tem a teoria do fim das profissões, né? Vocês já viram isso, né? Todo mundo vai acabar. Na verdade, a visão é que, o que o Maurício acabou de falar, é que a inteligência artificial, ela potencialize o profissional. Eu acho que o que vai acontecer, já está acontecendo, que nenhum profissional, ou liberal, qualquer outro profissional, pode abdicar-se do uso da tecnologia. Eu acho que aí sim ele corre risco, mas ela vai ajudar em todos os sentidos. Falando de profissional, falando com estagiário de direito que trabalha com volume grande de processos trabalhistas, cara, já é o uso da inteligência artificial no dia a dia. Ele já sabe manipular a tecnologia para ele ter a produtividade, mas é uma pessoa que continua lá dizendo assim, é isso que tem que ser aplicado aqui. Não é a máquina. A máquina vai sugerir, né? Mas o final é o profissional, né? Até porque muitas coisas estão relacionadas ao contato pessoal, ao entendimento das emoções da outra pessoa, né? Você está falando, por exemplo, da questão jurídica. Às vezes o advogado conhece qual é o comportamento do juiz. A inteligência artificial não conhece o comportamento do juiz. Você sabe como o juiz pensa, como ele reage emocionalmente a determinadas provocações. Então isso nunca vai ser substituído por uma inteligência artificial, né? Esse contato humano, eu acho que ele vai ser sempre primordial, né? Aí entra a questão do BI, né?
Eu não uso a inteligência artificial para poder seguir como o juiz pensa, mas eu posso usar o BI para buscar informações estatísticas de que em determinados casos como é que ele agiu, né? Ele se comporta, e isso pode me dar um caminho, mas não me dá solução, né? Isso que eles estão falando. Ó, você tem mais alguns minutos ainda para explorá-los aqui, Taninho. Eu queria voltar um pouquinho para a questão dos recursos de inteligência artificial. A gente falou um pouquinho de machine learning, falou de processamento de linguagem natural. Queria que vocês citassem mais alguns exemplos. Eu sei que a gente tem, por exemplo, a questão de reconhecimento de imagem, né? Isso também é importante. Tem umas coisas interessantes acontecendo com o reconhecimento de imagem, né? Eu até ouvi agora recentemente do Palmeiras, que colocou no estádio do Palmeiras todas as pessoas. O ingresso, né? Agora, né? Ele é por reconhecimento facial. O cara entra com reconhecimento facial, mas o Palmeiras conectou todo o banco de dados com a polícia militar e a polícia civil. E já prenderam dezenas de pessoas que estavam com mandados de prisão abertos e que a polícia não tinha capturado. E os desavisados que não sabiam disso, quando entraram, já acionou lá a polícia foi lá e prendeu o cara. E você viu que é um palmeirense falando dos palmeirenses lá dentro, né? Tá ótimo. Palmeirense bandido tem que ir preso. Que boa deixa pros corintianos. Tem que ir preso. Se fizerem isso no estádio do Corinthians, acaba. Brincadeira corintiana. Mas fala um pouquinho aí de reconhecimento de imagem. Bom, assim, voltado mais na área contábil, né? Essa experiência fantástica, né? De reconhecimento. Por exemplo, quando eu estava vindo para cá, eu fui embarcar e aí com reconhecimento facial, quer dizer, eu não precisei nem mostrar o ticket. Ele viu, falou, bem-vindo, Maurício, assim, chamou até pelo nome. Então, assim, não tira o cara de lá, mas ele me deu um atendimento melhor do que seria se não tivesse. Ele ia ter que olhar meu ticket, pedir para ver o passaporte. Ele visualizou o rosto, achou quem sou eu, achou quem é o meu ticket, sabia o nome e o cara me atendeu até melhor. Pô, dá a impressão que eu sou, né, me conhecia, né? Chamou pelo nome sem nada, né? Então, esse é um exemplo, né, fantástico esses dois exemplos, né? São fantásticos. E por exemplo, na área de contabilidade, a gente tem o reconhecimento dos documentos. Dos documentos, né? Então, assim, os documentos são diferentes. Então, milhões de tipos de documentos, de notinha fiscal, ou até mesmo alguma coisa feita à mão. É raro, mas, enfim, alguma coisa feita à mão. Um recibo, por exemplo. É fantástico você poder bater uma foto com o celular, né? E poder extrair esses dados e usar eles de maneira inteligente, né? Sem você ter que redigitar, por exemplo, de um papel para lá. Então, esse é um uso, por exemplo, de visão por computador que é fantástico, né? Uma área da inteligência artificial fantástica, que ainda mais, né? Assim, tem muito ainda a crescer, mas evoluiu, assim, muito, muito, muito. Nós estamos com algumas iniciativas fantásticas que, assim, com resultados muito bons de leitura de qualquer tipo de documento, conseguir transformar ele nos dados do jeito que nós precisamos para facilitar e evitar, de novo, o trabalho repetitivo, né? Dando só para o profissional, para ele escolher o que ele vai fazer com aquela informação, mas sem ter que fazer todo o processo de digitar, lançar tudo e sem erro. Porque assim, a gente olha, digita e pode errar, né? A hora que você transfere para cá, ela veio exatamente a informação correta. Você toma a decisão, o que você vai fazer com a informação e não mais simplesmente ter que digitar, né? Então isso é outra área também fantástica. Bacana. É bem legal. Estamos chegando aí nos finalmente. Eu queria provocar o Elton primeiro. Aí o Antônio Carlos provoca o Maurício. Suas considerações finais. Se você quiser dar uma geral sobre essa sua visão, o papel de vocês, né, dentro da tecnologia, nesse segmento tão importante e tão evoluído quanto é a contabilidade hoje no Brasil, né? Eu acho que o que a gente faz hoje é, de novo, estar aliado, sendo parceiro do contador, desenvolvendo tecnologia de forma muito intensiva e levando para o mercado soluções que vão gerar uma produtividade significativa, uma governança bastante alta e também começando a entrar mais em compliance, ajudando o profissional a não cometer alguns erros. Então, a imagem, aqui nasceu e o nome da Kion é Kion Sistemas Inteligentes, não só
pela inteligência, enfim, mas pelo esse nível de automação que a gente está colocando nos sistemas e por esse fator de compliance que a gente já começa hoje a demonstrar dentro do software, mas de uma maneira incipiente. Mas a gente vai acelerar muito esse processo para, de fato, levar uma solução bem disruptiva para o mercado e ajudar o profissional de contabilidade nesses desafios tão grandes que terão pela frente em função de todo esse avanço que o fisco vem promovendo no mercado brasileiro. Legal, bacana. Maurício, também queria já agradecer a sua participação e pedir para você também fazer suas considerações finais e principalmente falar para a gente um pouquinho do que você enxerga desse futuro, do que ainda vem pela frente, do que você acha que todo esse avanço tecnológico vai ser capaz de fazer em prol dos empresários de contabilidade e das empresas como um todo. Bom, eu acho que principalmente a nível de software, né, a evolução está sendo assim muito grande. Mas o que é mais importante de tudo é que antes, quando a gente desenvolvia um software novo, você tinha que trocar os computadores. Então você tinha que ter um investimento, o escritório tinha que investir em novos computadores, uma nova rede, tudo mais. Hoje em dia, com a tecnologia, o nosso software não roda no computador do cliente, ele roda em milhares de computadores ao mesmo tempo. Isso é como se fosse um mainframe, né? Como tinha aqueles grandes computadores, só que são milhares de pequenos computadores. E isso faz com que o software ele seja multitarefas. Isso é uma grande mudança na perspectiva de uso de software como genericamente falando, né, para futuro. Porque você vai estar fazendo uma atividade e isso está sendo processado em não mais no seu computador, está sendo em um dos milhares, milhões de computadores que estão rodando a nossa e outras aplicações no futuro, né? Uma outra novidade também que nós trouxemos, né, além desse processamento paralelo, que vai ser, se todo mundo vai ter no futuro, né? É uma tendência irreversível. Mas também a utilização de microserviços. Hoje, todo software desenvolvido, inclusive os que eu desenvolvi, né, na outra empresa, né, que eu tinha criado, você criava um software monobloco, quer dizer, com uma linguagem só. Hoje, o que nós fizemos? Criamos um software que nós chamamos de microserviços. Cada microserviço é como se fosse um software, né, que executa uma tarefa. Essa tarefa, por exemplo, você tem que executar 10 tarefas para executar, para criar algum cálculo, para gerar uma nota ou para contabilizar. Esses microserviços são processados em diferentes computadores, paralelamente. Então é como se o escritório passasse a ter um supercomputador à disposição. E mais que isso, principalmente no cenário brasileiro, que a lei troca toda hora, nós conseguimos tirar um desses microserviços, que pode ser, por exemplo, o cálculo, pode ser cálculo da folha de pagamento, pode ser leitura de um XML, pode ser qualquer coisa, né? Cada partezinha do software é um microserviço que é feito na melhor linguagem disponível nesse momento para isso. Então, o que eu quero dizer? Que, por exemplo, a hora que você vê uma tela que ela é responsiva, hoje o nosso software funciona em Apple, funciona no iPad, funciona em PC, funciona em qualquer equipamento. E você não precisa ter um computador muito bom, porque ele não está sendo processado ali. Você só está vendo uma tela que é feita numa linguagem específica. Que no futuro, se essa linguagem melhorar, nós tiramos esse microserviço que é mostrar para o que você vê na sua tela e colocamos um novo. Por exemplo, saiu uma novidade, uma alteração de legislação, nós não trocamos o seu software inteiro. Então, você está trabalhando, todas as pessoas estão trabalhando no escritório, nós vamos substituir aquele microserviço que é o cálculo específico que acabou de mudar, vamos trocar e você continua usando. Você não parou para atualizar seu software, você não precisa parar para fazer backup. Esse tipo de coisa acaba com essa nova tecnologia. E a evolução, ela vai ser muito rápida, né? Principalmente, no nosso caso, trocando esses microserviços. Nós não precisamos esperar para trocar o software inteiro, mudar de uma linguagem para outra. Nós vamos trocando esses pedaços, né? Então, garantindo que a melhor tecnologia disponível ela seja utilizada no momento que ela foi lançada. Não tendo que esperar, não, agora tem que trocar tudo e fazer de novo, né? Eu vou tirando aquela peça, coloco essa peça nova. É bem mais simples, né? Bem mais simples e mais seguro. Porque a hora que você troca o software
software inteiro, você tem riscos, né? Alguma coisa está errada. Quando você troca só um pedacinho, seu risco é o quê? Aquele pedacinho tem um problema ainda, mas assim, claro que sempre tem risco, sempre pode ter problema, mas o que nós queremos garantir é a velocidade de nós, assim, eu estou falando em termos de tecnologia, né? Nós, mas no futuro as outras empresas de software também vão fazer o mesmo, porque não tem como não ser assim, né? Essa é a última a tendência da tecnologia e é o que vai dominar o software no futuro. Então, assim, eu vejo uma aceleração muito grande, né, para os softwares contábeis ou para os softwares empresariais, muito rápido essa evolução. Principalmente, assim, até questão econômica, né? Você não ter que trocar, por exemplo, seu parque de computadores. Sim. O que acontecia? Quando nós tínhamos, por exemplo, quando eu desenvolvi software para DOS, também é outra, né? Na época do disquetinho lá, tinha o DOS, aquela tela preta ou verde, só com letrinhas, né? Aí passou a ter o Windows, que é mais ou menos o que a gente conhece hoje, né? Quando passou a ter o Windows, o que tinha que acontecer? Eu quero trocar meu software para Windows. Pronto, você vai ter que trocar todos os seus computadores. Né? Então, assim, passou a ser um problema. Assim, putz, e agora? Eu não tenho dinheiro para trocar todos os meus computadores. Aí tem que trocar, instalar. Quer dizer, era um trabalho assim, gigante. Hoje, a gente simplesmente troca o software e você usa aquele computador lá, velhinho ainda, que vai ter o software de última geração, com inteligência artificial, no seu computador velhinho, no seu iPad, né? Então, isso que é, assim, é muito legal dessa nova tecnologia que tá vindo agora. E muito menos para vocês de estresse, né? O que vocês menos querem. É isso. Legal. Maravilha, Marcelo. Olha, muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer recebê-los. Acho que cada encontro a gente aprende cada vez mais. Fazer um agradecimento especial a você também pelo convite, ao nosso diretor, o nosso âncora desse nosso programa, né? Em seu nome agradecendo o Márcio Teruel, que é o nosso âncora desse programa. Agradecer e ele ter deixado a gente invadir o espaço aí dele. E um prazer encontrar vocês mais uma vez. Importante para a entidade o apoio que vocês vêm dando, a parceria. E muito obrigado aí pela participação. Isso aí, então realmente agradecer ao Márcio Teruel, âncora do Foco na Gestão, agradecer ao Marcelo Zettuni, que me acompanhou nesse podcast, agradecer aos nossos convidados, Elton e Maurício, foi um bate-papo muito legal, acho que a gente conseguiu falar um pouco sobre tecnologia, o avanço da tecnologia ao longo dos anos, desmistificar um pouquinho da questão da inteligência artificial, falar um pouquinho sobre essas ferramentas, o quanto isso impacta na questão da gestão das empresas agora e no futuro. Então realmente foi um papo muito legal, espero que vocês tenham aproveitado, agradecer a quem nos acompanhou até agora e nós aguardamos vocês no próximo Foco na Gestão. Muito obrigado.